Hoje eu vou estar aqui com vocês assistindo a aula da Kézia Fernanda. Você já conhece ela, né? Já teve aula. Hoje vai ser a continuação sobre fisiologia. E aí vamos estar assistindo, então, essa aula. Ok, Kézia? Ok, muito obrigada pela apresentação. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para a Isadora. Boa tarde, boa tarde. E vamos lá para mais uma tarde de aprendizado e principalmente de troca, né? A gente vai de novo ter aquela troca legal que a gente teve na terça passada. Quero dar o meu feedback sobre a terça passada. Achei extremamente rico, muito valioso tudo que a gente conversou. Vocês são extremamente participativos e isso, para quem está trazendo conhecimento, para o facilitador, né, para o educador de modo geral, isso é muito legal. A gente se sente motivado a trazer coisas novas cada vez mais, né, e assim, a interação com a turma é sempre muito positiva. Então, quero relatar para vocês a minha alegria na terça-feira passada, depois do nosso primeiro encontro, e hoje novamente em estar aqui de novo com vocês, tá bom? Sei que tá corrido para todo mundo, a Isadora comentou comigo, né, que vocês tiveram aula mais ou menos até às 13 horas, para mim também, eu dei aula também até esse horário, mas deu certo, tá todo mundo aqui, né? Tá todo mundo pronto para mais um pouquinho e depois a gente descansa, tá bom? Hoje a gente precisou começar mais cedo, alguns motivos de trabalho, eu comentei com a Isadora, eu antecipei das 15 para as 14 o nosso encontro, nosso momento síncrono, né? E a gente vai até às 16, tá? Eu preciso encerrar às 16, e aí depois das 16 vocês ainda terão uma hora, das 16 às 17, para fazerem algumas atividades relacionadas ao tema, para fazer leituras. Falando em leituras, eu passei para a Isadora, imagino que ela tenha colocado para vocês à disposição o artigo. Um artigo, acho que quem leu, assim, achou bastante interessante. É um artigo que eu achei interessantíssimo. E a correlação do artigo com a aula de hoje, vocês vão começar a entender no momento em que eu começar a apresentar o conteúdo para vocês. Na verdade, ele faz um link com o que nós vamos falar na próxima aula, porque é na próxima aula que eu vou falar mais especificamente de diabetes, tá? E o artigo trata desse assunto, mas quem conseguiu perceber a abordagem do artigo, percebeu que ele trata do diabetes, mas ele fala de processo inflamatório. Então, a abordagem que ele fala é sobre as células do tecido adiposo, né, os adipócitos, e o processo inflamatório. E eu não vou falar mais muita coisa, porque vai chegar o momento que a gente vai discutir o artigo fazendo uma inserção ao que eu vou estar falando, né? Mas esse artigo foi disponibilizado, quem não teve tempo de ler, não tem problema, eu oriento que faça a leitura depois que a gente terminar a aula, porque é o tipo de assunto que a gente precisa estar sempre conversando, né? Eu sei que diabetes é um dos assuntos mais recorrentes no dia a dia de vocês, na prática de vocês, até a Isadora passou essa informação para mim, então, a gente fala um pouquinho hoje, dentro do assunto de eventos vasculares, e na semana que vem a gente fala mais especificamente sobre isso, tudo bem? Então, a gente está fazendo conexão entre os nossos assuntos. Na aula passada, a gente utilizou uma atividade de nuvem de palavras, né, lá no Mentimeter, e acabou que a gente não montou o Paddle, como eu tinha dito a vocês, principalmente porque eu tive dificuldades para entrar no Google Sala de Aula, inclusive ainda não entrei como professora. Não sei o que houve com o link, a gente está tentando ainda, eu entrei como aluna, eu estou lá como aluna, mas como aluna eu não consigo postar. Mas eu prometo para vocês que hoje eu vou criar o nosso Paddle e vou mandar o link para a Isadora, e aí, ainda que eu não consiga postar, ela posta, para a gente conseguir fazer as contribuições, porque eu acho muito rico a gente conseguir fazer contribuição ao longo da semana, para que não tenhamos esse gap, né? Porque às vezes, se a gente só se encontra em uma semana e pula para outra semana, acaba que a gente fica com um espaço muito grande e até a gente pegar de novo no tranco da disciplina e dos assuntos, retomar o que foi falado,
às vezes a gente perde alguma coisa, tá? Então é isso. Sobre o portfólio, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Eu e a Isadora estamos conversando sobre isso, a gente já detalhou e delimitou as orientações, o formato. Ela só está terminando de fazer alguns ajustes, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Estão conseguindo me ouvir? Que eu estou sem o fone agora. Sim, a gente vai usar esse modelo de portfólio para avaliação da disciplina como um todo. E aí, a Kézia trouxe essa ideia, a gente conversou, eu e a Lucélia, a gente achou muito bacana a ideia do portfólio, de vocês fazerem um e-book com as informações. Então, para além da aula de fisiologia, junto com a aula de farmacologia e a aula de sistematização da ciência de enfermagem, que é toda a disciplina de raciocínio clínico, então a forma de avaliar a disciplina vai ser através desse portfólio. Então, a gente só está acabando de escrever para a disciplina como um todo e vai botar lá, e tem um modelinho, vai ficar bem bacana. Enquanto isso, vocês têm outras atividades aí, eles estão fazendo um trabalho sobre sistema de saúde do mundo, estão fazendo um trabalho em grupo. Então, para essa semana, eles também estão cheios de trabalho para fazer. Então tá bom, então tá tranquilo, vocês têm atividade. Mas é isso, tá bom? Não fiquem ansiosos sobre o portfólio, vai dar tudo certo, vai ser uma atividade bem tranquila, tá? E assim como eu fiz na aula passada, assim que eu finalizar a aula de hoje, eu mando os slides para a Isadora e ela posta para vocês, para que vocês tenham acesso a esse resumo, né? Que o PowerPoint é um resumo do professor, para que vocês tenham mais facilidade de estudar sobre o assunto. Vamos lá, vou começar a apresentar para vocês. O assunto definido e após discussão, o assunto escolhido para a aula de hoje foi o assunto eventos vasculares. Do que se trata exatamente, né? Eu preferi não colocar uma patologia específica, né, como assunto da aula, mas eu preferi colocar eventos vasculares, porque é disso que nós vamos falar. Eu gosto sempre, vocês perceberam isso já na aula passada, sobre dor, eu gosto sempre de falar numa abordagem mais integralizada, numa abordagem que a gente consiga conectar vários eventos, várias patologias, várias sintomatologias a talvez um mesmo diagnóstico, porque eu entendo que se a gente aprender compartimentado, né, AVC é isso, infarto é isso, enfim, hemorragia é isso, se a gente compartimentar, na hora da clínica a gente vai ter muita dificuldade, porque geralmente as patologias não se apresentam com tanta clareza quanto a gente aprende no livro. Bom seria, né, se apresentassem com essa clareza toda, né? Se o paciente chegasse para a gente e fizesse as queixas do jeitinho que a gente aprendeu no livro de fisiopatologia, né? Dor no lugar tal, temperatura corporal tal, frequência cardíaca, mas isso não acontece. Geralmente você precisa entender o todo daquilo que ele está te trazendo, às vezes ele vai soltar uma frase e você vai precisar captar o que aquilo quis dizer para você conseguir fazer o raciocínio clínico, que é exatamente disso que se trata a disciplina de vocês. Então, é por isso que eu vou falar sobre os eventos vasculares, tá? Em eventos vasculares, a gente aborda o sangue, né, a composição sanguínea, para que vocês consigam entender as doenças relacionadas a alterações na quantidade de células sanguíneas ou na qualidade das células sanguíneas, como é o caso das anemias, por exemplo, né? A gente vai trabalhar a hemorragia, né? Quais são os eventos que podem ocasionar uma coagulação sanguínea, geralmente é um trauma vascular, um trauma ao sangue. Então, a gente vai ver essa parte de coagulação, hemorragia e coagulação. E associado à coagulação, nós temos os eventos tromboembolíticos, né? A gente tem as tromboses e as embolias, que também é um assunto bastante importante, tudo bem? Para começar, eu elegi o primeiro assunto para a gente falar hoje, sendo a inflamação. Por que eu escolhi a inflamação? Porque a inflamação, ela sempre vai decorrer
de uma agressão, de algo que causou um dano. Então, por natureza, por conceituação, a gente precisa entender que a inflamação é isso, ela tem essa natureza. Houve um dano tecidual, seja por um trauma, né, um traumatismo em algum local do corpo, que você bateu, você machucou, seja por alguma agressão de natureza química, de natureza térmica, ou seja pela penetração de um antígeno no seu corpo, né? A penetração de um vírus, pode ser de uma bactéria, e aí a gente vai falar do que pode se tornar inflamação, mas, em princípio, qualquer dano tecidual vai gerar uma inflamação. E por que eu coloquei inflamação em eventos vasculares? Porque a inflamação, as reações inflamatórias, que é isso que vocês estão vendo aqui, ó, aqui embaixo, em roxo, as reações inflamatórias, elas são reações estritamente vasculares, tá? Se você compreender os eventos vasculares dentro de uma inflamação, você compreende o que pode ser feito para minimizar a inflamação. E o que, de repente, não foi feito, ou o que, apesar do que foi feito, o que acontece de complicação numa inflamação, tá? Então, inicialmente, a gente entende que no local da reação ao antígeno, houve a penetração de um antígeno, de um corpo estranho, ou uma lesão em algum tecido corporal, as células dos capilares sanguíneos ali naquela região perdem um pouco da adesão entre elas. Os capilares sanguíneos são os menores vasos do corpo, né? São vasos de calibre minúsculo, são vasos microscópicos, digamos assim. E esses capilares perdem um pouco da adesão nesse local da agressão pela ação das citocinas, tá? Com isso, há a liberação de duas substâncias, que são as citocinas e as quimiocinas. Com a liberação de citocinas e quimiocinas, nós temos o início do processo de inflamação. Com o início do processo de inflamação, vão aparecer neutrófilos e monócitos que foram atraídos até essa região. Inicia-se, então, toda a cadeia de eventos vasculares e linfáticos relacionados a uma agressão. Contextualizando, o que pode ser entendido como um quadro inflamatório, né? Quando alguém apresenta alguma lesão externamente, né? Um exemplo clássico, você está andando e você bateu a canela no pé da mesa ou na cadeira, onde quer que seja, ali naquela região que você bateu, que houve um trauma, certamente você lesionou, houve agressão mecânica aos seus tecidos, e isso vai iniciar uma reação inflamatória, que é uma reação de defesa, tá? E isso não é simples, vai começar a liberação de citocina e quimiocina, outras substâncias vão para esse local, como a histamina aumenta a irrigação sanguínea na área, e com isso a gente tem um aumento também da permeabilidade dos capilares sanguíneos. Todos esses eventos vasculares trazem para a gente, deixa eu só apagar esses rabiscos aqui para ficar melhor. Todos esses eventos vasculares trazem para a gente o que nós chamamos de sinais da inflamação ou sinais cardinais da inflamação. Dor, eritema, edema e calor, tá? Tem alguns livros que acrescentam perda de função, né? São 5. Mas a gente vai trabalhar com esses 4, porque nem sempre a gente vê a perda de função. Então, sempre que o paciente apresentar, você se deparar com um quadro que tenha dor, vermelhidão, que é o eritema, edema, que é o inchaço, e calor, que é a região está com a temperatura aumentada, você está diante de um quadro inflamatório. Como que a gente resolve quadros inflamatórios? Depende, né? Se for um quadro interno, por exemplo, pode ser uma inflamação interna ou externa, pode ser uma inflamação da faringe, que a gente chama de faringite, e o pessoal
todo mundo chama de dor de garganta ou garganta inflamada, né? Anatomicamente, a gente sabe que não existe garganta, existe faringe, orofaringe, nasofaringe. Então, é um quadro de faringite. Dói pra caramba. Se a pessoa abrir a boca e olhar lá no espelho, ela vai ver que tá bem vermelho. Geralmente, as tonsilas, que nós chamamos, que o pessoal chama de amígdala, tá inchada e ela pode até apresentar uma temperatura aumentada na região. É um quadro típico de inflamação. Como que a gente resolve essa e outras inflamações internas, né? Geralmente com a administração de medicação, tá? Medicação anti-inflamatória que vai justamente diminuir todos esses eventos aqui de liberação de citocina, quimiocina, esses eventos vasculares, e com isso a gente suprime esses sinais da inflamação, que são os sinais que afetam, né, a pessoa, que acabam sendo mais desagradáveis. Se for externamente, a gente pode tratar, às vezes, sem medicação. A gente consegue tratar, por exemplo, com a crioterapia, com gelo, aplicação de temperaturas baixas sobre o local da lesão. Por que a gente fala, né, que às vezes o menino bateu a canela na mesa, corre, pega uma pedrinha de gelo e coloca lá. O que o gelo faz? O gelo ele vai fazer a temperatura muito baixa, faz vasoconstrição, ele faz isso aqui com os vasos. Quando eu faço vasoconstrição, o que eu diminuí ali naquela região? Eu diminuí os eventos vasculares. Olha só como aqui está dizendo que aumenta a permeabilidade dos capilares, aumenta a irrigação sanguínea. E esse tanto de sangue chegando ali naquela região é o que vai causar exatamente a vermelhidão, o calor, mais sangue aumenta a temperatura. A dor existe porque, como a gente tem extravasamento de líquido intersticial para o espaço dos capilares, vai comprimir as terminações nervosas. Então, eu tenho o edema e a dor por compressão das terminações nervosas. Quando você consegue rapidamente colocar um gelo ali naquela lesão, você consegue suprimir os eventos vasculares. Então, é uma coisa que todo mundo sabe, mas às vezes você ou alguém não sabia da explicação para o uso de gelo, de bolsas de gelo, ou a pedrinha de gelo, coisas dessa natureza, para diminuir a inflamação nos tecidos, né? Tem outras formas também. A própria compressão tecidual é bastante importante para diminuir a inflamação e diminuir também a possibilidade de aparecimento de tromboses e embolia, tá? A gente vai chegar lá na frente da aula, eu vou mostrar para vocês sobre trombos e êmbolos, né? Mas vale ressaltar que a formação do trombo, ela acontece em virtude, por exemplo, da lentidão do fluxo sanguíneo, em virtude de um edema. E aí, se você conseguir diminuir esses eventos vasculares relacionados à inflamação, você consegue também diminuir o risco do desenvolvimento de trombo e de êmbolo e assim sucessivamente, tá? Continuando a falar sobre inflamação, aqui a gente tem essa ilustração, depois eu posso passar a referência de um livro bem bacana, se eu não me engano ele chama Imunologia Ilustrada, é muito legal, eu posso até passar a referência para vocês, que ele mostra para a gente esses eventos acontecendo no caso de uma inflamação mediada por um antígeno, tá? Então, aqui no primeiro quadrinho, vocês estão vendo aqui em amarelinho os micro-organismos, ó, os antígenos que entraram no corpo. Em azul, uma célula do nosso tecido imunológico, do nosso sistema imunológico, que é o macrófago. O macrófago, junto com o neutrófilo, são os primeiros que chegam no local da invasão, no local da inflamação. E o macrófago, até como o nome já diz, ele tem esse potencial de fagocitar, macrófago. Esse sufixo aí, fago, é porque ele engole, ele fagocita o agente agressor. Então, quando o macrófago chega, olha o que ele libera, ó, citocina e quimiocina. Liberou aqui citocina e quimiocina, e a liberação dessas duas substâncias vai justamente atrair neutrófilos para esta área. Os neutrófilos estão dentro do vaso sanguíneo, eles migram, então os neutrófilos saem dos capilares sanguíneos e migram para o tecido, vão para a área intersticial. Imaginem vocês, está tudo normal na pele. Tem alguém me chamando?
Oi, Oi? eu acho que na apresentação você não consegue ver o chat, mas o Edmilson Não. perguntou se o uso do gelo no local é somente de uso imediato ou pode ser usado em qualquer momento. Tá. Então, Edmilson, ele é muito mais eficaz no momento imediato, na hora que aconteceu, tá? Então, a orientação é você aplicar o gelo exatamente no momento da lesão. Vale ressaltar algo importante: uma lesão fechada, né? Se for uma lesão aberta, com extravasamento de sangue, ou com algum tipo de exudato purulento, não é interessante colocar o gelo ali, porque você vai contaminar mais ainda a ferida, tá? Mas uma lesão fechada, é interessante colocar exatamente no momento, alguns minutos depois, porque é o momento que tudo isso está acontecendo. Essa migração de células, os eventos vasculares, a hipervascularização. Se você esperar muito para colocar, já vai ter acontecido o edema, as células todas já migraram, o tecido já sofreu o entumecimento, né? Aumentou de tamanho, e a gente talvez não vá conseguir conter o inchaço, tá bom? O gelo ele é usado como terapia, tem a crioterapia, muito usada, inclusive, no esporte, né? Para o tratamento mais prolongado, tá? Mas aí, nesses casos, é um tratamento prolongado, você mergulha no gelo, sai do gelo, então tem todo um protocolo de uso. Nesses casos de lesão, a indicação é no momento, alguns minutinhos depois, tá bom? Qualquer coisa mais aí me chama, tá, Isa? Tá, pode deixar que estou de olho aqui. Ele agradece. Então, olha só. Voltando aqui. Então, a gente tem exatamente a migração. Esses eventos vasculares que eu falei, eles estão representados inicialmente nessas imagens, né? Os neutrófilos, eles vão migrar, sair de dentro do capilar e ir para o espaço intersticial. Então, imagine vocês, ele está dentro do vaso, ele sai do vaso, não é só um neutrófilo, são vários neutrófilos que saem, migram. O que vai acontecer com esse tecido? Ele vai inchar, aumentar de tamanho, né? Eu vou ter aí um acúmulo, um congestionamento de células, além de líquido também. Com esse congestionamento de células, a gente tem o inchaço e a compressão da terminação nervosa, causando, então, a dor. Aqui, no segundo passo, o macrófago está fagocitando o antígeno, ok? E aqui a gente está vendo exatamente a migração que eu falei, é o neutrófilo saindo de dentro do vaso. Aqui já aconteceu a vasodilatação e o aumento da permeabilidade do capilar por ação da citocina e da quimiocina. Olha como a parede do vaso aqui está extremamente permeável, houve vasodilatação. E é isso que o gelo faz, né? Ele faz vasoconstrição, ele comprime o vaso, evitando essa migração. E por último aqui, o neutrófilo já fora, mais macrófagos se aproximando do local, para ajudarem aí no combate, tá? Aqui embaixo está escrito, vocês estão vendo, macrófagos e neutrófilos migram para o tecido liberando mediadores inflamatórios e causando a dor. A gente falou de um mediador para dor na aula passada, um deles é a bradicinina, tá? A bradicinina é um dos mediadores de dor, né, que vão exatamente ser liberados nesse processo e trazem essa dor associada à inflamação. Inflamação versus infecção. Isso aí é um assunto bem discutido por vocês, assim, por vocês não, desculpa, por todos os profissionais de saúde, pelos meus alunos. Geralmente, quando eu trago esse assunto para aula, a gente tem boas discussões, porque sempre tem um aluno ou outro que acaba confundindo, ou falando, não, professora, mas eu sempre tive certeza que era a mesma coisa, e etc e tal. Então, vamos lá. São a mesma coisa? Pode ser que você tenha aprendido, mas esqueceu, então vamos retomar. Inflamação e infecção é a mesma coisa? Não, não são a mesma coisa. Só que tem uma coisa, ó. Toda infecção, ela advém de um processo de inflamação, tá? Como assim? A inflamação, ela não é o dano tecidual ou a invasão de um antígeno, vai causar uma inflamação. Ok. Porém, essa inflamação,
Se for mediada ou causada por um micro-organismo, ela vai receber o nome de infecção. Basta você lembrar que foi infectado o local. Então, está infectado, então é uma infecção, certo? Qual que é a diferença entre elas? A inflamação, ela é mais fácil de ser tratada justamente por ser apenas um evento vascular, a inflamação. Por isso eu citei o exemplo da canela na mesa ou na cadeira, né? Porque quando você bate com a sua perna em um objeto e não abre a ferida, só vai ficar inchado, roxo, muito dolorido, ali não tem contaminação. Não houve penetração de micro-organismos ali naquela lesão. O que houve foi uma lesão traumática com destruição de células e destruição de vasos e pronto, causou uma inflamação. Agora, essa mesma lesão foi tão forte que abriu a pele, cortou a sua pele, e a cadeira que você chutou estava com a perna enferrujada, ou suja, que fosse, né? Naquele momento que cortou, algumas bactérias entraram na ferida. E aí você vai observar que além da dor, do calor, do inchaço, que é o edema, e da vermelhidão, que é o eritema, você vai ver um exudato purulento, que é o famoso pus, né? Você vai ver pus ali na sua feridinha nos próximos 2 dias. Já vai aparecer bem ali no corte. Você vai ver aquele, todo mundo sabe como é que é pus, mas é aquela casquinha mais amarelada, né? Uma secreção purulenta. Por que a gente consegue ver pus? O que é o pus? Já vou falar para vocês do que se trata o pus. Mas só tem secreção purulenta quando a ferida está infectada, tá? E se ela está infectada, é uma infecção. E aí, por ser uma infecção, não se trata apenas de um evento vascular. Infecção a gente não vai tratar só com vasoconstrição. A infecção, ela tem todos os eventos vasculares da inflamação, mas ela tem um fator complicador terrível, que é a presença e a atuação do micro-organismo. E em se tratando de micro-organismos, a gente sabe que são milhões de tipos, e a gente precisa combater o micro-organismo além de minimizar os eventos vasculares, tá? Então, nesse caso, quando as citocinas são produzidas em excesso, que é o caso da infecção, porque tem associação de micro-organismo, as citocinas serão produzidas em excesso. Nesse caso, o que vai aparecer além de todos os eventos vasculares no meu paciente? Febre, dor de cabeça, mal-estar generalizado, perda de apetite, sonolência, sendo os sinais e sintomas observados na infecção. Então, tá, resumindo, toda inflamação é uma infecção? Não. Toda infecção é uma inflamação? Sim. Sim, ok? Então, nós entendemos que a infecção é um processo inflamatório mediado por micro-organismos, e aí, nesse caso, vai ter que entrar a medicação antibiótica, debridação da ferida, né, para desinfecção da ferida no local que acometeu e etc, tá bom? A infecção, nós temos de vários tipos, e elas são basicamente dos órgãos internos, né, nós temos muitos casos, infecção gastrointestinal, tem alguns quadros de infecção do trato digestório, a própria faringite, que eu citei para vocês como uma inflamação, pode se tornar uma infecção da faringe, quando há secreção purulenta. A infecção tem do trato gênito-urinário, né? E o trato gênito-urinário, ele é tão passível de infecção, por quê? Principalmente na mulher. Pela proximidade dos órgãos urinários femininos com o meio externo, né? Então, por isso a infecção do trato urinário feminino é tão frequente, porque a uretra feminina, ela tem 4 centímetros, a uretra masculina tem aproximadamente 20 centímetros. Então, essa diferença de tamanho traz para o homem uma proteção e para a mulher maior exposição, porque
Além do mais, a vulva, né, que é a parte da genitália externa feminina, ela é aberta, assim, a gente fala aberta porque ela está exposta, nós temos tecido mucoso exposto ali, e a uretra feminina se abre na vulva. E a vulva tem contato com inúmeros agentes bacterianos. Um agente bacteriano que se deposite ali na vulva e entre na uretra, ele só precisa caminhar 4 centímetros para chegar até a bexiga e causar uma infecção do trato urinário feminino, tá? No caso dos homens, são 20 centímetros. Pelo canal urinário do homem também passa a ejaculação, que acaba limpando o canal. Então, tem essa questão. Mas as infecções, elas são todas da mesma natureza. O que torna uma infecção mais grave que a outra? O agente, tá? O agente causador. Então, tem bactérias que são mais resistentes. O hospedeiro também, às vezes, ele tem resistência farmacológica, ele já fez uso de muitos antibióticos ao longo da vida, desenvolveu um certo tipo de resistência farmacológica. Então, tem uma série de fatores. Mas se vocês entenderem a mecânica, o que está acontecendo ali, vai ficar um pouquinho mais fácil da gente desvendar o que está acontecendo. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, sem dúvidas. Pode Então, continuar. Vamos continuar. Então, olha só. Deixa eu abrir aqui de novo. Isso. Então, olha só, o processo inflamatório, em suma, né? Ele pode ser encarado como um mecanismo de defesa do organismo. Foi o que eu falei para vocês, é uma forma de defesa. Oi. O Edmilson tem uma dúvida. Pode falar. Fala, Edmilson, ou escreve. Pode ser também. Eu estou tentando falar aqui, eu não consigo. Peraí. É que eu estou vendo por 2 locais. Se quiser escrever, não tem problema não, tá? Tá conseguindo me ouvir daqui? Tô. Uhum. Ah, sim, perfeito. Eu geralmente tenho muita curiosidade sobre esse assunto, até porque é uma área que eu gosto muito. E você falou um pouquinho antes sobre a diferença entre inflamação e infecção. E geralmente eu considerava que se torna uma infecção, porque geralmente toda inflamação, independente de ser por um evento fechado, né, sem a ruptura do epitélio, ele vai acontecer pelo recrutamento, tal, todos aqueles fatores, etc. E aí, quando acontece uma ruptura, por exemplo, ele tem uma resposta inflamatória, né, para poder fagocitar aqueles micro-organismos patógenos, né, e aí, por conta de uma deficiência nesse processo, acaba uma alta replicação da bactéria, que acaba acontecendo o processo infeccioso, né, e pelo menos, eu tinha mais ou menos essa noção. Aí agora você disse, né, que é um pouco diferente disso, né, que o processo infeccioso ele vai acontecer quando a presença do agente, no caso, é isso? É exatamente isso, né? Edmilson, sempre que a gente tiver um agente, um micro-organismo presente, já há uma infecção. Às vezes, a infecção ela não se manifesta com todos os sinais exacerbados, como a febre, a dor de cabeça, a secreção purulenta. Mas a gente vai considerar, do ponto de vista biológico, como uma infecção, porque é uma inflamação infectada por um micro-organismo. Pode acontecer que o seu corpo consiga resolver aquilo sem que você precise tomar um antibiótico. Isso. Ou sem que você apresente febre. O seu corpo resolveu aquilo, mas foi uma infecção, tá? Isso, mas aí, no caso, eu considero, por exemplo, uma simples ruptura, um cortezinho qualquer. Porque a partir de um corte, até mesmo aquela flora presente na nossa pele é capaz de fazer uma infecção. Sim. Então, eu considero toda infecção a partir da ruptura da pele? Sim. A partir da ruptura da pele, a gente considera o risco de infecção. Tá? Então, ó, lesão, a gente fala pérfuro-contusa, né? A gente teve uma lesão de contusão, mas que perfurou, rompeu o epitélio. O que vai acontecer? Vai iniciar o processo inflamatório para reagir àquela agressão, mas como houve ruptura, como você mesmo falou, os próprios micro-organismos da flora
vão penetrar essa ferida e têm potencial de causar um processo infeccioso. Mas eu já considero uma ferida infectada, tá? Tanto é que a forma correta, por exemplo, de fazer a higienização dessa ferida, no caso de um curativo, ou até em casa, né? Às vezes a pessoa corta a mão e vai lavar, sempre há a aplicação de algum degermante que seja, minimamente um degermante, né? E se isso for feito em ambiente clínico, vai haver a aplicação de um degermante de alto espectro, até mesmo de um bactericida naquela região da ferida, para evitar que haja um processo infeccioso mais intenso. Entendi. Tá? Sempre que a gente tiver um micro-organismo, a gente pode considerar que é uma lesão infectada. Tá bom, então, obrigado. De nada. Mais alguém? Então, vamos seguir. Então, olha só. A gente já falou disso, né? Que a inflamação ela é um mecanismo de defesa, porque justamente vai tentar barrar aquele dano, né, que aconteceu, ou a invasão de um antígeno, tá bom? Então, há fagocitose, extravasamento de plasma, há a formação de uma malha de fibrina para isolar o agressor, há cicatrização e reparação do tecido afetado. São todas essas etapas que acontecem. E temos ainda alguns casos onde a inflamação ela pode ser também potencialmente danosa. Ocorre que a maioria dos autores, eles tratam a inflamação, o processo inflamatório, como um mecanismo de defesa, né? Um mecanismo bom, benéfico, porque ele vai parar o ataque, etc., e o avanço de algum agressor. Mas nós temos algumas situações em que alguns tecidos corporais, eles inflamam, vamos dizer assim, voluntariamente, eles inflamam sozinhos, entre aspas, pode haver um mau funcionamento daquele tecido, e a sua manifestação, aquela manifestação inflamatória, pode lesar o próprio organismo e pode ser mais danosa ao organismo do que o tratamento daquela inflamação. Tá bom? Isso pode acontecer nas doenças autoimunes, né? Quando as células do seu corpo atacam células do seu próprio corpo, o seu sistema imune ele resolve atacar células sadias do seu corpo, e isso vai gerar um processo inflamatório em algum tecido. Então, aí, nesse caso, nós temos um processo inflamatório danoso para o nosso corpo. E esse processo inflamatório ele tem que ser parado, ele tem que ser paralisado, porque senão ele vai causar danos irreversíveis, né? Tem alguns exemplos aí no slide, como a artrite reumatoide, alguns casos de pneumonia em decorrência de uma, não exatamente uma infecção do pulmão, né? Mas a pneumonia gerada por um processo inflamatório. Mas é só para vocês entenderem que a inflamação ela também acontece desse outro lado, tá? E aqui, um pequeno resumo do processo inflamatório. Nessa parte de cima aí, esses desenhos, tá? É um pequeno resumo do que acontece. Então, olha só. Há um estímulo lesivo. Esse estímulo lesivo, ele pode ser um trauma, uma agressão, um estímulo químico, ou ele pode ser um micro-organismo, tá? Ou ele pode ser a invasão de um micro-organismo, alguma coisa dessa natureza. Tudo isso é considerado um estímulo lesivo. Com o estímulo lesivo, há liberação, ativação ou síntese de mediadores químicos, que são as quimiocinas e as citocinas. Com essa liberação e ativação dos mediadores, nós temos, então, o aparecimento das alterações locais, que são caracterizadas principalmente por vasodilatação, aumento do fluxo sanguíneo e da permeabilidade vascular, extravasamento de líquido plasmático e formação de edema, e diapedese de células para o meio extravascular, com aumento da viscosidade do sangue. Se eu tenho extravasamento de células para o meio extravascular, para fora dos vasos, o sangue ele fica mais viscoso, mais grosso, tá? Então, isso aqui é tudo resultado do processo inflamatório, ok? Lembrando, ele pode ser local, ele pode ser sistêmico, ele pode ser em um órgão, ele pode ser
enfim, né, dentro das meninges, em qualquer parte do corpo pode acontecer um processo inflamatório, tá? E aqui embaixo fala que a natureza do estímulo que originou a inflamação vai determinar o curso da evolução, se esse processo vai ser agudo ou crônico, se ele vai produzir um exudato inflamatório agudo, purulento, hemorrágico, fibrinoso, mucoso, todos esses tipos aí. O que determina o curso da minha inflamação? A natureza do estímulo. Volto de novo na diferença inflamação-infecção. Se o estímulo foi apenas uma lesão traumática, provavelmente é uma lesão fechada, sem contaminação, provavelmente eu vou ter um processo agudo sem exudato purulento. Se a natureza do estímulo foi um micro-organismo, eu vou ter um processo agudo também, mas que pode cronificar, dependendo do tipo de tratamento, que provavelmente vai produzir um exudato purulento, tá? Vasos linfáticos na inflamação aguda. O que acontece com os meus vasos linfáticos, né? O sistema linfático, ele participa ativamente dos processos de inflamação, e eles têm uma estrutura adaptada, preparada para recolher proteínas extravasculares, as proteínas que estão fora dos vasos, e devolver para a corrente sanguínea. Esse é um dos papéis do meu sistema linfático, né? Fazer quase que uma limpeza ali naquela região extravascular e devolver para o vaso, justamente para resolver, por exemplo, os casos de edema aqui nas inflamações. Ocorre que nas inflamações, os linfáticos da área afetada, eles estão muito dilatados, exatamente porque estão fazendo esse trabalho de recolher essas células que estão fora dos vasos, e muito mais proeminentes do que nos tecidos normais. Com isso, nós temos o aparecimento do edema no local, tá? Mas esse edema, ele só vai surgir se a taxa de formação do exudato, que é a substância que sai do vaso, for maior do que a capacidade de remoção do vaso linfático, né? Então, é uma conta matemática. O edema aparece quando o extravasamento de líquido do vaso é maior do que a capacidade dos vasos linfáticos de recolher aquele exudato, né? Então, na hora que você vê um edema, você já sabe que ali tem lesão tecidual, tem lesão vascular, tem lesão de vasos linfáticos, que os vasos linfáticos não estão dando conta daquele exudato todo, né? Então, tem que ser feito algo no sentido de trabalhar o sistema vascular e o sistema linfático também. Aqui, algumas substâncias que atuam na mediação química das alterações vasculares na inflamação aguda. Então, nós temos aí uma série de mediadores químicos, né? Quando existe a inflamação, há uma cadeia de mediadores que é liberada tanto pelos vasos quanto pelo próprio tecido lesionado. Entre elas temos as aminas vasoativas, que são as famosas histamina e serotonina. Se a gente falar sobre só amina vasoativa, talvez a gente não consiga ligar o nome à pessoa, né? Mas estamos falando de histamina e serotonina. Qual que é o papel dessas duas aqui? Causar a vasodilatação, tá? Então, começa por aí. Depois, a gente tem as proteases plasmáticas. As proteases plasmáticas, elas aumentam a permeabilidade vascular pela liberação de mais histamina dos mastócitos e das plaquetas. Ajudam também na formação da bradicinina. Lembra, a bradicinina está relacionada com o quê? Dor. E temos também as citocinas, como um exemplo de citocina, a interleucina 1, que estimula a síntese de prostaglandina 2, que é um potente vasodilatador pelas células endoteliais. Em suma, nossa, Kézia, mas tem um tanto de nome estranho aí nesse slide. Tem mesmo, um tanto de nome esquisito, que talvez você não use clinicamente, né? Então, e por que está aqui? Para falar isso para vocês, isso que eu vou falar agora. Em suma, está mais do que provado que a inflamação é um evento vascular. Pense sempre na inflamação como um evento vascular. Sangue, vasodilatação, extravasamento de líquido intersticial. Então, eu vou pensar sempre nesse sentido, tá?
Por exemplo, se for uma inflamação com infecção, qual é o perigo? É um perigo imenso, porque se é um evento vascular, o meu micro-organismo ele pode cair aonde? Na corrente sanguínea, é um evento vascular. Então, eu tenho muita presença de vaso sanguíneo ali. Se eu tenho uma ferida muito infectada, ou se eu tenho uma inflamação muito infectada, que é uma infecção, o meu micro-organismo presente ali, ele pode entrar em contato com a corrente sanguínea e causar uma infecção muito mais grave, tá? Pode migrar de um local para o outro. Então, daí essa ideia de deixar claro para vocês a inflamação como um evento vascular. Vocês devem estar me vendo beber água aí. Vocês não fazem ideia do que é passar calor longe do mar, tá? Então, assim, aqui tá muito calor. Aqui tá 35 Aqui tá muito calor, mas a gente não pode entrar na água do mar, ué? Não pode entrar na água. Mas vocês têm a brisa, vocês têm a umidade. Aqui é muito seco. Verdade. A Isadora já veio aqui no Centro-Oeste, ela sabe. Aqui é muito seco. O nosso nariz fica assim o tempo inteiro, agonia. Eu vou falando e a boca seca o tempo inteiro. Então, a gente parece que está no deserto, dando aula no deserto. E o mais engraçado é que saiu uma notícia hoje que a partir de amanhã está chegando uma super frente fria, que sábado o termômetro aqui pode chegar a 10 graus. Eu falei assim, não sei como, porque está em 35. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô curiosa. A Isabela falou que é de Brasília. Então, A Isabela falou que é de Brasília. Terrível. Então, vamos continuar. Dei uma pausa para tomar uma aguinha, a gente segue. Quando vocês quiserem parar aí, só me chamar, tá bom? Para finalizar o assunto inflamação, e depois entrar em outros assuntos vasculares, eu trago para vocês o controle hormonal da reação inflamatória. Então, olha só, a inflamação é um evento vascular, ponto, isso está mais do que definido para vocês, mas não é um evento simples. Assim como nada no corpo é um evento simples, eu já falei isso para vocês, semana passada eu falei sobre dor, que dor nunca é simples, enfim. A inflamação também não é um evento simples, tanto é que ela traz esses mediadores que eu mostrei para vocês, e ela também tem um componente hormonal, existe um componente hormonal da reação inflamatória, tá? Como assim? A reatividade vascular e a resposta inflamatória são afetadas pelos níveis de hormônios circulantes. Isso é bastante interessante. A resposta inflamatória é afetada pelos níveis de hormônios circulantes. Trouxe 2 exemplos de resposta inflamatória ou reação inflamatória sendo afetada por nível de hormônio. O primeiro exemplo é justamente o diabetes, tá? Já fazendo um gancho com o artigo que vocês leram, que eu passei para vocês lerem. O diabetes, o paciente que tem diabetes, né? Ele tem uma resposta inflamatória diminuída por conta da diminuição da resposta a fatores de permeabilidade. Então, vamos entender. O diabetes diminui a resposta a fatores de permeabilidade, como resultado da utilização deficiente de glicose. Então, o que acontece? O paciente diabético, ele tem uma utilização deficiente de glicose. Geralmente, qual que é o problema? Geralmente, porque eu já falei várias vezes que o diabetes é uma doença extremamente complexa, né? Tem várias coisas. Mas vamos falar de forma bem simplista, né? Qual hormônio está relacionado com o diabetes? Insulina. Isso você já sabe. A insulina é um hormônio produzido no pâncreas, tá? E é um hormônio relacionado ao diabetes tipo 1 e ao diabetes tipo 2. Sendo que no diabetes tipo 1, o paciente é insulino dependente, ele tem problema na produção de insulina pelo pâncreas, então é um diabetes diferente do tipo 2. E o diabetes tipo 2, geralmente, ele tem resistência insulínica. Então, o paciente diabético tipo 2, ele tem insulina, produz, o pâncreas dele produz. Qual que é o problema do diabético tipo 2? A insulina não consegue mais se ligar à membrana da célula.
Qual que é o papel? Vamos lembrar rapidão aqui, talvez tenha alguém que esqueceu. Sei que vocês sabem muito de diabetes, porque vocês precisam saber. Mas vamos lembrar rapidamente qual que é o papel da insulina no nosso corpo, né? A insulina, quando você se alimenta, por exemplo, ela é considerada um hormônio hipoglicêmico. Você acabou de comer, acabou de almoçar, engoliu a comida, e aí o que você vai ter em seguida? Uma descarga de insulina. Seu pâncreas libera insulina. Liberou aquela descarga de insulina, o que a insulina vai fazer? Ela vai lá na glicose que está... A glicose veio por onde? Pela sua alimentação, acabou de comer. E essa glicose está circulando. Ela não pode ficar circulando. A glicose tem que estar dentro da célula. A glicose só tem função dentro da célula, função de produção de energia, tá? Aí a insulina faz esse papel. Ela vai lá, pega na mãozinha da glicose, bate na porta da célula e põe a glicose para dentro. Fala, célula, abre a porta aí, coloca a glicose. A glicose não entra sozinha na célula. A insulina só consegue colocar a glicose para dentro porque tem um receptor específico na membrana da célula, que é essa brincadeirinha que eu fiz, que a insulina vai lá e bate na porta, né? A insulina tem a chave da porta. A insulina vai lá, destranca a porta da membrana celular e joga a glicose para dentro. O que acontece com o paciente diabético tipo 2? Geralmente, ele tem a síndrome metabólica, que a gente também vai conversar na semana que vem, e ele apresenta resistência insulínica. Ele tem insulina, mas a célula não aceita mais a insulina. A célula fechou a porta para essa insulina. Então, a insulina, você acabou de comer, a insulina vai lá, bate lá na porta da célula, bota a chave e fala, uai, ele trocou a fechadura, não consigo mais entrar. Existe uma resistência. A membrana celular perde sensibilidade e, com isso, não reconhece a insulina. Se não reconhece a insulina, a glicose não entra na célula, a glicemia do paciente vai lá para cima, tá? Então, isso, rapidamente, é o que acontece nos dois casos de diabetes. Então, por que a insulina é um hormônio relacionado à reação inflamatória? A insulina, ela restaura temporariamente a atividade funcional dos vasos na microcirculação. A insulina, ela melhora a permeabilidade dos vasos sanguíneos. Então, ela é um hormônio importante também durante os processos inflamatórios, porque ela aumenta essa permeabilidade, ela restaura a atividade funcional dos vasos. Então, se o meu paciente ele tem alguma dificuldade com a insulina, se ele tem alguma deficiência na insulina, ele vai ter também alterações no processo inflamatório. Agora, tem um outro hormônio, esse que eu acabei de fazer uma seta aí, que é um hormônio popstar dos dias atuais, né? Eu vou até passar o marca-texto no nome dele aqui, ó. É o hormônio popstar dos dias atuais. Por quê? E por que eu vou falar dele? O cortisol é um corticosteroide, é um hormônio produzido pela nossa glândula suprarrenal, aquele chapéuzinho que está bem em cima do rim. E é um hormônio extremamente importante, só que ultimamente tem sido mais vilão do que mocinho, né? O cortisol. Com certeza vocês já ouviram falar em hormônio do estresse. Cortisol é o hormônio do estresse. Fulano de tal foi para o hospital, foi diagnosticado com estresse agudo, fez exame de sangue, as taxas dele de cortisol deram altíssimas. Então, o cortisol está muito relacionado, sim, a situações de estresse a que o nosso corpo é submetido. E aí aqui vale uma colocação sobre estresse, né? O estresse não é só o estresse emocional, tá? Então, às vezes a gente fala assim, estou estressado demais, trabalhando muito, estou muito estressado, cheio de conta para pagar. Não é só isso. O estresse, ele está relacionado a qualquer situação de limite que o nosso corpo seja colocado. Então, por exemplo, um paciente sentindo muita dor, ele está sob estresse, porque aquela dor está estressando o metabolismo dele. Um paciente com algum quadro de hemorragia, com algum quadro de sangramento, está sob estresse. Um paciente enfrentando uma doença crônica, está sob estresse. E assim sucessivamente. Um paciente em pós-operatório, acabou de fazer uma operação,
horas depois, dias depois da operação, ele está sob estresse, porque houve muita lesão no corpo dele, né? Na cirurgia, de qualquer natureza. Pode ser uma cirurgia bucal. Houve lesão tecidual, houve sangramento e tudo mais. Então, o estresse, ele é natural do nosso corpo. A gente, vez ou outra, a gente está sob uma situação de estresse. Por exemplo, está muito, muito calor, seu corpo está estressado, porque ele está precisando controlar a temperatura ali, para não elevar demais a temperatura. E toda vez que estamos sob situação de estresse, o cortisol é liberado. Ele tem sido muito falado ultimamente, porque, de fato, o estresse emocional tem roubado a cena e o estresse emocional também ocasiona a liberação de cortisol. O que o cortisol faz de benéfico para a gente? Ele tem efeito anti-inflamatório, modificando reações vasculares no processo inflamatório. Então, em situações normais, tá? Quando você está passando por um processo inflamatório, o cortisol é bom. Ele vai lá e ele age como um anti-inflamatório natural. O cortisol age como um anti-inflamatório natural. Tanto é que uma pessoa passando por um processo inflamatório, um paciente em pós-operatório, como eu disse para vocês, se fizer um exame de sangue, vai ter taxas altas de cortisol. Porém, quando há uma hipersecreção de cortisol, que é o caso do estresse que eu falei para vocês, um estresse emocional, né, que a gente tem vivido ultimamente, essa hipersecreção de cortisol vai ocasionar também uma hiperreação inflamatória, tá? Ele faz um efeito rebote. E aí você tem uma sensibilidade aumentada nos tecidos corporais para uma reação inflamatória. Então, muitas vezes, agora eu vou falar de determinantes sociais em saúde, porque eu gosto muito desse assunto, muitas vezes algumas pessoas não entendem por que comunidades que têm, digamos assim, que são mais prejudicadas em questões de determinantes sociais, que têm baixa renda, menor acesso à água tratada, esgoto, alimentação saudável, comunidades dessa natureza, por que há maior número de adoecimento? Por que há mais gente com dores crônicas? Por que há um aumento de processos inflamatórios? Por quê? Além de tantas coisas que eles estão expostos, né, que essas comunidades, essa população está exposta, temos também esse fator hormonal relacionado à inflamação, que é a hiperliberação de cortisol, é inerente. Qualquer situação que estresse o nosso corpo, que coloque o nosso corpo em limite, vai haver a liberação do cortisol, e é por isso que a gente não pode esquecer, eu ia falar precisa lembrar, mas a verdade é que a gente não pode esquecer em nenhum momento do componente social associado às patologias, tá? Dos determinantes sociais em saúde, eu nunca vou parar de falar isso. Para quem lembra, na última aula, eu sou dentista, dou aula no curso de odontologia, e eu falo isso muito, o tempo inteiro, porque o dentista, ele não está, a não ser que ele trabalhe no SUS, ele não está diretamente inserido na comunidade, né? E, às vezes, ele quer fazer o trabalho dele alheio a toda e qualquer coisa, esquecendo que o Brasil é um país de desdentados, o Brasil é um dos países que tem a maior atividade de cárie do mundo, nós temos atividade de cárie que é compatível com os países menos desenvolvidos, e alguns dentistas simplesmente esquecem e falam, não é da minha conta, isso não tem nada a ver, eu não tenho nada para resolver nessa situação. Então, eu sempre trago um componente social para as minhas aulas, e aqui não vai ser diferente, ainda mais falando para vocês. A gente precisa lembrar disso, né? O diabetes, ele é uma doença metabólica, mas é uma doença social, tem componente social no diabetes. Como deixar de considerar que a alimentação não tão saudável, que leva à obesidade, a obesidade pode levar ao diabetes, como desconsiderar que tem fator social dentro da obesidade e da má alimentação? Não dá para desconsiderar isso. Então, se a gente fala que o diabetes influencia a reação inflamatória, cortisol influencia, a gente precisa sempre trazer isso para a discussão, para o nosso contexto, tá? E agora, falando do nosso artigo, olha aí,
adiposidade e processo inflamatório. O nosso artigo que eu digo é o que eu coloquei para vocês, tá? O artigo que eu mandei para vocês lerem. De acordo com o artigo lido previamente, relaciona o desenvolvimento de diabetes tipo 2 com o processo inflamatório. Eu vou voltar para a nossa sala e, primeiro, quero perguntar se alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei até aqui. Daqui a pouquinho eu coloco outra apresentação para continuar. E se alguém quer comentar isso que eu falei aí do artigo. Fiquem à vontade para escrever. Eu vou abrir o artigo aqui, porque ainda que vocês não falem, a gente vai responder essa pergunta, porque eu acho muito importante, tá? Olha só. Aqui está o nosso artigo, aqui. Esse que eu pedi a vocês para lerem. Recomendo novamente a leitura. E a pergunta que eu fiz é: de acordo com o artigo lido previamente, relaciona o desenvolvimento de DM tipo 2 com o processo inflamatório, né? Então, obviamente, eu fiz um reducionismo, né? A gente não vai simplesmente relacionar diabetes com processo inflamatório, mas a gente vai entender os achados desse artigo aqui, que é um artigo recente. Ele é de 2019, aliás, ó, aqui embaixo. Então, é um artigo extremamente recente, que fala sobre mediadores imunoinflamatórios na patogênese do diabetes mellitus. Então, olha que interessante. Mediadores imunoinflamatórios na patogênese, no início do diabetes. Eu achei fantástico, né? Esse artigo eu ainda não tinha visto uma abordagem dessa natureza, e por isso eu trouxe para vocês, e a gente vai discuti-lo aqui brevemente, tá? Eu fiz alguns grifos para facilitar a nossa conversa. De novo, quem quiser me interromper, fique à vontade, tá bom? Eu sei que, ó, acho que está projetando aí para vocês, tá tudo certo, então vamos continuar. Eu quero vir direto aqui para essa parte do artigo que fala adiposidade e processo inflamatório. Adiposidade é o acúmulo de tecido adiposo, né? É o aumento ou em número ou em tamanho, é a hiperplasia ou hipertrofia de células adiposas, que é o que acontece nos quadros de obesidade, certo? Então, vamos lá. Obesidade, de acordo com o que eu conversei também com a Isadora, com a Lucélia, no começo do planejamento das nossas aulas, obesidade também era um assunto necessário para discutirmos. Principalmente porque, olha o dado que traz aqui. Isso vocês veem na prática, né, na prática clínica, mas a gente tem o dado aqui. Estima-se que a prevalência de obesos no mundo venha a crescer cerca de 40% até a próxima década, tornando o tema obesidade e suas múltiplas consequências de grande importância para a saúde pública. Isso não é novidade para ninguém. A gente sabe que a obesidade, ela, como eu já disse, além de ter um fator social, tem um fator comportamental também agregado, mas nós temos muitas consequências biológicas, metabólicas e corporais da obesidade, né? O que acontece na obesidade? O excesso de tecido adiposo, que pode ser por hiperplasia ou hipertrofia. O que é isso? As células adiposas, que são os adipócitos, ou elas vão se multiplicar e ser em maior número, ou elas vão aumentar de tamanho e ficar maiores, né? Então, olha aqui. O tecido conjuntivo adiposo, e o tecido adiposo, a gordura é do tecido conjuntivo, faz parte do tecido conjuntivo. Por isso que eu sempre falo para os meus alunos, quando eu estou explicando histologia. A gente não pode malignizar o tecido adiposo, porque ele é um tecido conjuntivo. E tecido conjuntivo é tecido de suporte, tecido de proteção para o nosso corpo. A gente precisa do tecido adiposo também. O que a gente não pode é deixar ele aumentar, né? Fazer com que ele hipertrofie. Então, o tecido conjuntivo adiposo é formado por 3 espécies de adipócitos. Os adipócitos brancos, beges e marrons. Como é a primeira informação.
E esses adipócitos, eles têm papéis específicos. Por exemplo, termorregulação, todo mundo sabe que a gordura é termorreguladora, a gordura mantém a temperatura corporal, então por isso é importante termos tecido conjuntivo adiposo, ela é termorreguladora. Ela é depósito energético, então a gordura é nosso depósito energético, de modo que depois que você gasta suas reservas de carboidrato, você começa a gastar suas reservas de gordura. E esse é o mecanismo do emagrecimento, né? Você precisa queimar todo o carboidrato que você tem armazenado na forma de glicogênio, e aí você vai começar a queimar gordura, porque ela é a nossa segunda fonte de energia. Então, ela é um depósito energético. Isso é muito importante. E a terceira função dos adipócitos é uma função endócrina. Olha que interessante. Função endócrina. Essa última função é observada pela secreção de fatores imunoinflamatórios, como citocinas pró-inflamatórias, fatores de sensibilidade insulínica e metabolismo glicídico, apetite, balança energética, entre outros. Olha que riqueza tem o tecido adiposo, que, às vezes, por falta de conhecimento, ele é demonizado, né? Óbvio que todo mundo quer se livrar das gorduras extras, né? Do tecido adiposo em excesso. Claro, a gente, até pela própria saúde, precisa manter o equilíbrio. Mas o tecido adiposo é extremamente importante, e essa informação do componente endócrino, a função endócrina dos adipócitos é muito importante. As suas células de gordura têm função endócrina. O que elas secretam? Citocinas pró-inflamatórias. Então, elas favorecem a inflamação. Numa conta simples, se tem mais adipócito, tem mais probabilidade de processo inflamatório, tá? Se eles secretam citocina pró-inflamatória, se eu tenho mais adipócito, eu posso ter mais inflamação. Primeira informação. Secretam também fatores de sensibilidade insulínica, tá? Para ajudar na sensibilidade insulínica e no metabolismo glicídico, apetite, balança energética, etc. Ok. Já entendemos o papel endócrino dos adipócitos. Tendo tecido adiposo um importante papel endócrino e a tríade inflamação, obesidade, resistência à insulina, comprovação pela expressão de marcadores imunoinflamatórios nos tecidos, torna-se possível compreender a patogênese do DM e outras doenças crônico-metabólicas. Para quem está perdido, o que está acontecendo aqui nesse artigo de 2019? Uma associação entre obesidade com aumento de adipócitos, aumento de células de gordura, maior processo inflamatório, os adipócitos têm secreção pró-inflamatória, aumento da resistência à insulina e, como consequência, patogênese do diabetes mellitus, tá? A início do diabetes. É o que está escrito aqui sobre a tríade. Eu achei muito interessante essa tríade, ó. Tríade, inflamação, obesidade e resistência à insulina, ok? Vamos seguir. Aí a gente vai aqui para baixo, tá? Aqui fala da obesidade, etc. É importante destacar que a adiposidade, tanto a hiperplasia quanto a hipertrofia, hiperplasia é aumento de número, hipertrofia é aumento de tamanho, de adipócitos estão intimamente ligadas com aumento de mediadores inflamatórios, diminuição da adiponectina, que é a conexão entre os adipócitos, aumento da resistência à ação da insulina, só um minutinho. Meu telefone está tocando, eu vou pedir para a Samira ter. Obrigada. Pronto, gente, desculpa. O telefone tocou aqui, não faço ideia de quem seja. Então, vamos lá. O desenvolvimento de DM, não, vou voltar aqui, peraí. Aumento da resistência à ação da insulina, aumento da inflamação, hiperinsulinemia, aumento do estresse oxidativo, tudo isso causado por adiposidade, aumento de adipócitos. Então, a gente chega no parágrafo que eu queria chegar.
O desenvolvimento de diabetes tipo 2 relacionado à obesidade tem como principal colaboradora a inflamação do tecido adiposo, o qual sofre modificações metabólicas como aumento da lipólise, elevação da migração ou diferenciação de células imunitárias inflamatórias, residentes no tecido adiposo, entre as quais destacam-se macrófagos, olha todas as células da inflamação, macrófagos, linfócitos T e B, neutrófilos, entre outras, que corroboram para a síntese de citocinas e adipocitocinas. Consequentemente, tem-se o desenvolvimento de resistência à ação da insulina de forma sistêmica. Destaque para esse último parágrafo que eu acabei de pintar aqui, ó, essa última linha, porque ele é o resumo de tudo. Ficou horrível, né? Ficou escuro. Estou pintando de 1000 cores aqui. Está só piorando. Mas eu quero dar destaque para essa frase. Consequentemente, tem-se o desenvolvimento de resistência à ação da insulina de forma sistêmica. O que é a resistência à insulina de forma sistêmica? Diabetes tipo 2. Eu expliquei para vocês agora, tá? Então, eu quis trazer esse artigo, espero que vocês tenham achado tão interessante quanto eu achei, porque ele traz essa novidade, que é a associação direta e plena da inflamação causada pela obesidade com o desenvolvimento do diabetes tipo 2, por conta exatamente das quimiocinas, citocinas liberadas, né, pela adiposidade, processo inflamatório, resistência insulínica, tá? Então, a gente consegue ver uma clara relação da obesidade com o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Alguém quer falar alguma coisa? O pessoal não falou nada. O pessoal tá só assim, caramba, tem que estudar muito mesmo. A aula passada vocês participaram mais, eu entendo, o assunto era mais, né, mais de discussão, mais dialógico, não tem problema. Como tem mais coisa para falar, eu vou já passar para outra apresentação, tá bom? Quem quiser falar alguma coisinha, por isso a conclusão de que a diabetes tem ligação direta com a obesidade e sedentarismo? Então, se eu responder essa sua pergunta, Gabriele, se eu responder com sim, eu vou estar sendo bem simplista, mas eu posso falar sim, né? Porque tem ligação direta com obesidade e sedentarismo, mas não só isso, tá? Tem outras coisas. Mas, por exemplo, a gente associa o sedentarismo com a prática de atividade física, ela vai queimar os adipócitos, ela diminui a quantidade de adipócitos, e aí, consequentemente, eu diminuo os processos inflamatórios que vão causar resistência à insulina, tá? E se a gente entende esse acúmulo de tecido adiposo como algo que acontece cada vez mais em pessoas jovens, o que a gente observa hoje, não sei se vocês já gastaram um tempinho observando, talvez até, assim, em pessoas próximas, o que temos hoje é muita gordura localizada, vamos dizer de um termo bem simplista, bem informal, né? Pessoas cada vez mais jovens têm acúmulo de tecido adiposo, tanto na região abdominal, quanto na região do membro inferior, né? E isso, somente a hipertrofia e a hiperplasia de adipócitos já pode desencadear o processo de resistência à insulina, causando diabetes, tá? Vou colocar outra apresentação aqui, tá bom? Só um minutinho. Essa outra apresentação, ela é mais uma daquelas imensas, porque eu já usei em algum outro momento, então não se assustem com a quantidade de slides, eu vou colocar só os que nos interessam, tá? Então, eu disse para vocês que a gente ia conversar também sobre a composição do sangue. Se a inflamação é um processo vascular, a gente precisa entender os vasos e o sangue, né? O que tem no sangue? O que é o sangue? Todo mundo sabe, todo mundo já viu, né? Mas talvez a gente esqueça a composição.
O sangue é constituído por uma parte sólida e uma parte líquida. A parte sólida do sangue são as células, o que nós também podemos chamar de hematócrito. E quais são as células sanguíneas? De um modo bem informal, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas, tá bom? De um jeito mais acadêmico de falar, hemácias ou eritrócitos, leucócitos e plaquetas. E qual é a parte líquida? Eu acho que o Edmilson quer perguntar. Ele falou assim, Kézia, fala aí, Edmilson. Oi, Edmilson, pode falar. Oi, tá ouvindo? Tô sim. Então, não é muito uma pergunta, eu queria... É porque quando rolou essa temática, né, desse assunto de hoje para aula, eu pensei que iria ser falado um pouco sobre... É um assunto que eu também queria saber, terapia compressiva para tratar algumas alterações vasculares dos pacientes. E aí eu pensei que você iria entrar um pouquinho nessa parte de falando sobre o assunto. Eu não sei se isso ainda vai acontecer ou se vai acontecer numa outra aula. Eu não planejei para... Pode falar, Isa. Quer falar? A gente vai ter uma aula, Edmilson, de medidas não farmacológicas. E aí a gente vai tratar sobre esse assunto. Ah, então tá bom então. Era isso. Tá bom. Mas, Aí tá a importância de primeiro saber a base, para depois a gente conseguir falar sobre essas outras medidas. Isso. Sim, eu entendi, porque como o assunto estava falando de vascular, aí eu pensei que ia rolar um pouco sobre terapia compressiva. Então vamos tentar fazer uma conexão. Por que terapia compressiva é importante para eventos vasculares? Não entendi. Vamos fazer uma conexão, então. Por que a terapia compressiva seria importante para esses quadros de eventos vasculares, assim? Vamos conversar. Eu estou perguntando para a gente conversar, tá? Entendi. É porque tá um pouquinho barulhento aqui, que a vizinha tá em obra. Eu ouvi o barulho. Vamos antecipar. A gente pode falar sobre a vasodilatação, por exemplo, né? Quando a gente faz terapia compressiva, a gente está fazendo justamente a compressão dos vasos para tentar diminuir esses eventos vasculares relacionados à inflamação ou alguma lesão. E com isso a gente também retarda, eventos tromboembólicos. Pode falar que eu estou te cortando. Então, um pouquinho que eu entendo do assunto, é porque tem algumas doenças vasculares que fazem uma certa deformação nos vasos. E aí, por várias vezes, a excreção celular geralmente é impossibilitada com que isso vá para dentro da célula para poder sofrer aquela excreção, né? E acaba sendo acumulado no espaço intersticial, que acaba fazendo aquele edema todo e a perna fica edemaciada. E aí a gente utiliza um pouco a terapia compressiva, tanto elástica como inelástica, para poder fazer um pouco essa pressão contra gradiente, forçar um pouquinho que esse líquido consiga transpassar e cair na corrente sanguínea para poder ser excretado. Exatamente. Né? Só que eu acho que é mais a aplicabilidade desse processo de terapia compressiva, né, para pacientes que têm alguma alteração vascular. E aí eu pensei que isso seria abordado na aula. Entendi. Não, a gente vai falar hoje só da base mesmo, tá? Da fisiologia do sistema vascular e esses eventos, para depois vocês entrarem nos aspectos mais específicos, tá bom? Tá bom, obrigado. Edmilson, vou te botar como monitor de turma quando a gente for falar sobre isso, hein? Já gravei teu nome aqui. Então, Olivia, é que eu tinha... É porque, assim, eu tenho uma particularidade gosto muito de falar sobre esse assunto, eu sou obcecado e fascinado por curativo. Então, assim, quando fala de vascular, alguma coisa relacionada, já logo me interessa. E eu tinha feito uma educação continuada lá na unidade com os técnicos a respeito das práticas utilizadas durante o curativo, né? E aí eu falei um pouquinho sobre a fisiopatologia do processo venoso e tal, como acontece a maioria das alterações vasculares e tal, como se faz um curativo adequado. Aí eu ia falar um pouco sobre a terapia compressiva. Aí eu falei,
vou deixar para outro momento, né? E aí, assim, eu gosto muito disso. Bom saber, tá anotado aqui então. Acho que o Lauro perguntou por que promove. Eu não sei se eu perdi o fio da meada lá. Afirmação e perguntou se é isso. O Lauro perguntou, eu tô vendo aqui. Tem coerência sim, Lauro, é isso mesmo, né? Promovendo a vasoconstrição periférica, reduz o extravasamento líquido intersticial e promove também a volta do que extravasou para os vasos, para que haja a excreção desse produto, desse excesso, tá? Voltando aqui para a apresentação, ó. Então, de sangue, vocês já sabem, vamos acelerar o passo aqui, né? Nós temos as hemácias, que são os famosos glóbulos vermelhos, que são as células mais numerosas que nós temos no sangue, também chamadas de eritrócitos. A grandíssima importância das hemácias é o transporte da hemoglobina. A hemoglobina, por sua vez, carrega o oxigênio e o CO2, né? Então, é a hemoglobina que faz esse transporte. Daí, a grande preocupação em contenção de sangramento, para evitar um choque. Deixa eu ver o que mais. Na contenção em evitar a lentidão do fluxo sanguíneo, porque se o sangue não está circulando adequadamente, eu vou ter o quê? A deficiência de chegada de oxigênio aos tecidos, né? E aí, se não chega oxigênio ao tecido, eu tenho hipóxia e eu posso ter morte tecidual, né? Por necrose, por ausência de oxigênio, tá bom? Então, eu vou passar rápido, isso aqui é uma aula bem detalhada, que eu dou uma disciplina de fisiologia, né? Sobre as células sanguíneas. Aqui é a formação das células sanguíneas por meio das células tronco presentes na nossa medula. Então, dentro do osso, lá na medula óssea, nós temos células tronco hematopoiéticas que dão origem a todas as nossas células do sangue, de modo que um problema nessa medula óssea, um problema na formação do sangue, vai ocasionar um problema em todo o sangue, que é o caso, por exemplo, das leucemias, de um modo bem simplista, tá? Aqui é interessante esse slide por conta da formação da hemácia. Por que é interessante você entender como que a hemácia é formada? Porque relacionado a problemas na hemácia, nós temos as famosas anemias, tá? Anemias. Horrível aqui, mas vocês entenderam. Das quais a gente gosta muito de falar da anemia falciforme. Então, olha o maior problema aí, por que a anemia falciforme causa todas aquelas intercorrências clínicas. Olha como é que a hemácia está formada, como que é o formato da hemácia na anemia falciforme. Falciforme significa em forma de foice, e é exatamente isso. As hemácias, elas sofrem uma má formação nesse processo aqui, e elas acabam saindo da medula para cair na corrente sanguínea com esse formato aí, que é o formato errado, né? Um formato defeituoso. A hemácia, ela tem o formato de um disco, como vocês estão vendo aqui, ó, um disco bicôncavo, e esse disco, ele precisa ser desse tamanho para levar o oxigênio, trazer o gás carbônico e também para conseguir passar dentro dos capilares, né? Um dos problemas da anemia falciforme é que essas hemácias aqui, ó, até pelo tamanho delas, pelo formato defeituoso, não consegue carregar a quantidade de oxigênio necessária. Então, o paciente sofre muitas dores por isquemia, por hipóxia, tá, na região afetada, e muitas vezes a lentidão do fluxo sanguíneo, porque essas hemácias, até por esse formato de foice, não conseguem entrar nos capilares terminais por conta desse formatinho aí, tá? Então, esse problema, ele acontece aqui na formação da hemácia.
Alguém perguntou aí? Parece que eu ouvi barulho de chat. Para disponibilizar os slides depois. Sim, Nádia, eu vou disponibilizar, tá bom? Passo direto para a Isadora e ela já manda para vocês. Seguindo aqui, mesma coisa que eu mostrei para vocês, tá? Como é formada a hemácia. O que vai regular a produção das hemácias, dos meus eritrócitos, né? Como que meu corpo sabe quando que ele tem que produzir mais ou menos? E onde que isso é importante? De novo, na anemia e na policitemia. Então, a regulação de produção das hemácias existe para duas finalidades. Primeiro, para que nós tenhamos um número adequado de hemácias, para que o número adequado de hemácias sempre esteja disponível para transportar oxigênio. E segundo, para que as células não sejam tão numerosas a ponto de impedir o fluxo sanguíneo. Como assim? Não entendi. Uma informação que talvez eu tenha deixado passar lá atrás, né? As hemácias têm um tempo de vida útil de 120 dias apenas. Então, deu 120 dias, a sua hemácia morreu. Ela é produzida, vai trabalhar aí na corrente sanguínea, deu 120 dias de vida, já era. Ela é absorvida, né? Na verdade, o baço destrói ela e ela não trabalha mais. Então, por isso, a gente tem renovação constante das nossas hemácias. E também, por isso, se há algum problema na produção de células sanguíneas, o paciente pode ficar anêmico. Por quê? Com 120 dias, as hemácias começam a morrer, e aí, se não há a correta produção, pela falta de algum elemento ou por uma malformação na hemácia, as hemácias vão começar a faltar. Se falta hemácia, consequentemente, vai faltar oxigênio. Da mesma forma, se nós não tivermos a regulação da produção, pode ser produzida hemácia em excesso, a gente vai ter muita célula no sangue, o sangue vai ter um componente sólido maior que o componente líquido, e isso vai tornar o sangue, o quê? Uma linguagem bem coloquial, mais grosso. Um sangue mais grosso, mais viscoso, ocasiona lentidão do fluxo sanguíneo, tá? Guardem essa expressão aí, sangue grosso, sangue fino, afinal sangue, eu tenho certeza que vocês ouvem ou já ouviram muito essa expressão aí no trabalho de vocês, tá? Qualquer condição que cause diminuição da quantidade de oxigênio transportada para os tecidos aumenta a produção de hemácia. A gente vai chamar de hipóxia. Qualquer condição de hipóxia tecidual ocasiona o maior aumento na produção das hemácias. O que pode diminuir a oxigenação dos tecidos? O que pode causar hipóxia? Hipovolemia, que é o hiperextravasamento de sangue, né? Extravasou sangue, diminuiu o volume, né? Então, na verdade, hipovolemia é diminuição do volume de sangue ocasionada por algum extravasamento de sangue. Se está com pouco volume de sangue, consequentemente, tem pouca hemácia, consequentemente, pouco oxigênio sendo transportado. Anemia, que basicamente é a diminuição da quantidade de hemácias no sangue, tá? E aí, se tem menos hemácia, tem menos oxigênio. Hemoglobina baixa. Por que hemoglobina baixa é diferente de anemia? Porque, às vezes, o paciente pode ter o número certo de hemácias disponíveis no sangue, mas as hemácias dele estão pobres em hemoglobina, que é a proteína que carrega na sua composição lá o oxigênio. Então, se tiver hemoglobina baixa, também tem hipóxia. Fluxo sanguíneo deficiente, por alguma interrupção do fluxo sanguíneo, pode ser obstrução do fluxo sanguíneo, que é o caso, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio, quando tem interrupção do fluxo por obstrução de um vaso sanguíneo, vai acontecer hipóxia tecidual ou doenças pulmonares. No caso de doenças pulmonares, o problema é do outro lado da linha, né? No caso das doenças pulmonares, tem a célula sanguínea, mas quando essa célula chega lá no pulmão para ser oxigenada, não tem o oxigênio suficiente para entrar na hemoglobina, né, para entrar na hemácia e fazer parte da hemoglobina, porque esse paciente não ventila corretamente ou não faz a troca gasosa, tem um problema no alvéolo, alguma coisa
e, de qualquer forma, apresenta, então, a hipóxia. Nesse caso, pessoal, toda hipóxia tecidual vai gerar essa cadeia de reação que envolve um órgão muito importante, que talvez você nunca tenha se tocado para isso, que é o rim, ou os rins, né, que são os rins. O que o rim tem a ver com a hipóxia? Tudo, né, praticamente, nesse caso aqui, dessa cadeia que eu estou mostrando para vocês. Vamos começar por aqui. Diminuição de oxigênio, hipóxia tecidual. Então, diminuiu a oxigenação tecidual. Quando diminuiu a oxigenação tecidual, o que vai acontecer? Esse sangue, o sangue que está carregado de hemácias, ele passa lá pelos capilares dos rins, lá no rim, né? Todo o sangue do nosso corpo passa pelo rim várias vezes para que aconteçam aqueles processos fisiológicos dos rins. Ok. No momento em que esse sangue, pobre em oxigênio, porque ele está com hipóxia, né? Pobre em oxigênio, passa pelo rim, o rim percebe, porque os sensores químicos, os quimioceptores dos rins são muito espertos, o rim percebe a diminuição da quantidade de oxigênio e libera esse hormônio aqui que se chama eritropoetina, produzido e liberado pelo rim. O rim vai liberar a eritropoetina e a eritropoetina vai lá na sua medula ordenar as células-tronco hematopoéticas que produzam mais hemácias. E as hemácias vão resolver o problema de quê? Da oxigenação tecidual, tá? Então, percebam que faz assim, ó, é um ciclo. Diminuiu a oxigenação, o rim vai perceber a oxigenação diminuída, libera a eritropoetina. Com a liberação da eritropoetina, o aumento da produção de hemácia e a reposição de hemácia no seu sangue para resolver esse quadro de hipóxia. Isso acontece nesses casos aqui que eu falei para vocês, tá bom? Em linhas gerais, aí, a eritropoetina resolve o nosso problema o tempo todo. Qualquer que seja o motivo de uma diminuição do número de hemácias, vai ser resolvido pela eritropoetina, né? Mas, obviamente, um caso de hipovolemia, o sangramento que não cessa, a eritropoetina não vai dar conta. Só um outro exemplo, pacientes renais crônicos, pacientes que não têm mais o bom funcionamento dos rins, eles precisam fazer a injeção da eritropoetina. Então, eles utilizam de forma exógena esse hormônio aí. Tamanha a importância desse hormônio. Então, eles tomam, geralmente, uma vez por semana, esse hormônio precisa ser aplicado para que haja a manutenção da produção das hemácias. Então, esse é um mecanismo muito interessante do nosso corpo, tá bom? Aqui a formação da hemoglobina, também não vou me demorar nisso com vocês, mas só para que vocês entendam a importância da hemoglobina, olha para essa cadeia aqui de hemoglobina, olhem para o centro dela. O que eu tenho aqui no centro? Ficou horrível meu círculo aí, mas para quem lembra o mínimo de química, sabe o que é qual é esse elemento, né? Esse aí é o elemento ferro, tá? Fe é o elemento ferro. O ferro simplesmente está no centro da minha cadeia, do meu polipeptídeo, que é o polipeptídeo da hemoglobina. Começa a fazer relação clínica aí, ó. Qual é um dos tipos de anemia mais comum e que está mais relacionado a fatores sociais? Anemia ferropriva, tá? Que é a anemia ocasionada pela deficiência de ferro. Se falta ferro circulante, vai faltar ferro dentro da sua hemoglobina. Faltou ferro dentro da hemoglobina, vai faltar hemácia, o paciente vai sentir falta de ar a qualquer tipo de atividade física. E qual que é a relação da hemoglobina com o oxigênio, do ferro com a hemoglobina? É muito fácil de você ver. O ferro está aqui e o oxigênio está aqui. Olha a ligação do ferro com o oxigênio aqui. Então, o oxigênio está ligado a quem na hemoglobina? Só ao ferro. Pode olhar aí para essa cadeia toda. Só tem um oxigênio aí ligado e ele está ligado ao ferro. Isso quer dizer que se não tiver ferro, não tem carreamento de oxigênio. A hemoglobina não consegue carregar oxigênio, não se forma essa cadeia péptica.
E da mesma forma, mostrar para vocês que é uma ligação fraca. Essa ligação toda pontilhada, em química, significa uma ligação fraca. Por que tem que ser uma ligação fraca? Tudo é perfeito no corpo, né? Porque quando a sua hemácia chega lá nos capilares do alvéolo pulmonar, o oxigênio do alvéolo vem para dentro da hemácia e o gás carbônico vai para dentro do alvéolo. Então tem que ser uma ligação fraca que consegue ser quebrada por osmose ou por difusão, que é o caso aí de gases, ok? Então aqui eu falo do metabolismo de ferro, né? Tem muita coisa. O ferro no corpo ele é utilizado de várias formas, mas 65% do ferro corporal está na forma da hemoglobina. É importante também falar que o ferro está associado à deficiência nutricional. Então, pacientes com deficiência nutricional de ferro, eles certamente terão problemas também com hemoglobina, com hemácias. E esse quadro mostra pra gente como que é o transporte e o armazenamento de ferro no nosso corpo, né? Então, olha só, a gente absorve ferro no organismo pelo intestino delgado, ou seja, pela alimentação que você alimenta, do que você se alimenta, o intestino delgado absorve e joga esse ferro na corrente sanguínea. E aí eu tenho no plasma o ferro chamado de transferrina. Esse ferro não pode ficar lá no plasma, esse ferro tem que estar sempre em algum lugar. A transferrina no plasma é um ferro de transição, por isso transferrina. Onde que o ferro vai estar no meu corpo? 65% dentro da hemácia, na forma de hemoglobina. Então, você comeu muita carne, comeu muito feijão, tem muito ferro absorvido, caiu no seu plasma. 65% dessa quantidade vai direto formar hemácias novas e formar hemoglobina nova. Beleza. E o resto, o que sobrou? Porque você comeu mais do que devia, né? O que sobrou vai ser armazenado nos tecidos, principalmente no fígado. O fígado é o nosso melhor local de armazenamento de ferro, tá? Então, o ferro vai para lá, ele vai ser armazenado em forma de ferritina, que é a nossa molécula de armazenamento de ferro, mas também tem o ferro M, que é um ferro transitório, as enzimas, a hemosiderina, tudo isso é forma de ferro nos tecidos. E se preciso for, como é a nossa forma de armazenamento, teve deficiência de ferro, ficou aí 10 dias sem comer carne ou sem fazer suplementação de ferro, o ferro armazenado no fígado volta para o plasma, daqui vai para a hemácia, porque não pode faltar ferro para a hemácia, e aí depois que a sua hemácia completou a vida dela breve de 120 dias, a sua hemoglobina degradada pelos macrófagos vai se transformar em ferro livre, de novo vai cair aqui, e o resto é excretado em forma de bilirrubina. Essa complicação toda aí é o transporte e armazenamento do ferro, esse elemento que a gente tem na natureza que é tão importante e às vezes a gente não entende a importância dele no corpo, no sangue, nas hemácias, né? A nossa perda de ferro, pessoal, ela acontece diariamente. A gente perde cerca de 0,6 miligrama de ferro nas fezes e nós mulheres, temos perda de aproximadamente 0,7 miligrama de ferro por dia de menstruação. Então, as mulheres têm, sim, maior predisposição à anemia ferropriva pela perda de ferro na menstruação, tá? Durante um período menstrual aí. Finalmente, anemias. O que significa as anemias? A anemia significa a deficiência da hemoglobina no sangue, que pode ser causado pela redução do número de hemácias ou não, né? Ou pode ser causado só pela diminuição, pelo teor celular da hemoglobina. Então, o que vai acontecer? Um paciente anêmico, vamos para as intercorrências clínicas da anemia, porque a gente costuma encarar a anemia como algo simples ou simplista, né? Então, vamos lá. Primeira intercorrência, a anemia diminui a viscosidade do sangue, o sangue fica mais ralo na linguagem do paciente, tá? Diminui, ele fica mais ralo porque tem menos células. Aumenta, portanto, o retorno venoso e o débito cardíaco. Aumenta-se o débito cardíaco. Pacientes anêmicos têm
tendência a ter maior débito cardíaco, porque o sangue está mais ralo, ele circula com mais facilidade. Ué, professor, então isso é bom. Não necessariamente pode sobrecarregar o quê? O músculo cardíaco. Então, o paciente com anemia, ele pode, e certamente, se ele fizer atividade física nessa situação, ele vai ter sobrecarga do músculo cardíaco, tá? Por quê? O sangue está mais fino, melhora o retorno venoso, se volta mais sangue para o coração, o que o coração vai fazer? Bombear mais sangue. Bombeando mais sangue, eu sobrecarrego esse músculo. Mas não só por isso tem a sobrecarga. Tem a outra questão que, para mim, é a mais importante. A hipóxia tecidual durante o exercício físico que o paciente anêmico apresenta. Não precisa nem ser exercício físico, pode ser uma atividade física, pode ser subir uma escada. O paciente que tem anemia, se ele sobe um lance de escada, ele chega no fim da escada ofegante, né? Se você já teve, ou se você conversa com pacientes que tenham, eles vão relatar isso. Por que isso acontece? É fácil da gente entender, né? Se a anemia é a redução da hemoglobina ou da hemácia, e a hemoglobina leva o oxigênio, reduzir a hemoglobina, reduzir o oxigênio. Ok. Então, o meu sangue tem menos transporte de oxigênio. Consequentemente, o meu coração vai ter que bater mais vezes para a mesma quantidade de oxigênio circular pelo meu corpo. Então, o paciente com anemia, geralmente ele tem débito cardíaco elevado e frequência cardíaca elevada em relação ao paciente não anêmico. Pede para ele subir um lance de escada para você ver e depois vai verificar a frequência de pulso dele, a frequência cardíaca para você ver. Está lá em cima, porque os músculos estão precisando de oxigênio, estão pedindo oxigênio. Não tem oxigênio suficiente dentro do sangue. Quem é que vai sobrecarregar? O coitado do coração, que vai ter que trabalhar o dobro para a mesma quantidade de oxigênio chegar nos tecidos. Isso vale para todas as anemias, né? Anemias de um modo geral, porque ocasionam essa dificuldade aí. E se o paciente anêmico insistir em realizar atividade física, ele pode chegar a um quadro de insuficiência cardíaca crônica e, obviamente, ele pode ir a óbito, porque o coração dele não vai dar conta. A policitemia, só para citar, é o inverso da anemia, é o aumento exacerbado do número de hemácias, tá? No sangue. Se aumenta o número de hemácias, o que acontece com o sangue? Fica mais viscoso ou mais grosso. Com isso, a obstrução de capilares, fluxo sanguíneo muito lento, pode haver hipertensão, porque o que é pressão arterial? A pressão que o sangue faz contra a parede da artéria. Se o sangue está mais grosso, ele, consequentemente, pressiona mais a parede das artérias, tá? E o paciente que tem policitemia, ele vai apresentar a pele geralmente com uma tonalidade azulada, cianótica. Por quê? Porque ele tem péssima circulação periférica. O sangue está muito grosso, ele não chega na periferia. Em quais casos acontecem a policitemia? Ou quando alguém vai para grandes altitudes, porque em grandes altitudes o ar é mais rarefeito, o nosso corpo produz mais hemácias, ou após hemorragia, tá? Quando tem um quadro de hemorragia, seu corpo, para se defender, ele produz muitas hemácias, e aí o paciente pode ficar numa policitemia transitória, tudo bem? Ou a policitemia patológica também, que é quando você está com um defeito na medula e há produção de 60% a 70% a mais do que o normal. Os leucócitos do nosso corpo são os glóbulos brancos, que vocês também já sabem. Cerca de 7 mil leucócitos por microlitro de sangue estão divididos em neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos. São as nossas células de defesa, tá? Já falei bastante deles lá na inflamação. Aqui, inflamação de novo. Inflamação de pus, que eu prometi para vocês falar sobre pus, né? Por que numa inflamação com infecção tem formação de pus, um tecido inflamado infectado? Porque depois do combate da inflamação, depois que as suas células combateram a inflamação, engoliram as bactérias, houve formação e aparecimento de tecido necrótico, né?
naturalmente tem tecido morto ali, porque houve um combate, tem célula morta, tem neutrófilo e macrófago morto. Após vários dias, o acúmulo dos neutrófilos, macrófagos mortos, líquido tecidual e tecido necrótico forma o pus. Então, se você tinha alguma dúvida do que é formado o pus, agora você já sabe. Tecido necrótico e células mortas, como neutrófilos e macrófagos mortos e o micro-organismo também morto ali no pus. Cessada a infecção, quando a infecção é suprimida, o pus também vai desaparecer. Se não tem mais infecção, se não tem mais luta das suas células com os invasores, também não tem por que mais ter produção de exudato purulento, ok? Vou chegar lá na nossa parte de plaquetas. O que são as plaquetas? As plaquetas são as células do sangue responsáveis pela contenção do sangramento, tá? Uma informação muito importante sobre as plaquetas é isso aqui, olha só. Eu vou até sublinhar. Tá em negrito. As plaquetas, por mais que sejam células, entre aspas, simples, elas têm uma capacidade incrível, que é a capacidade de aderência ao endotélio lesionado, tá? Elas se aderem ao endotélio lesionado, elas repelem a aderência ao endotélio normal e aderem ao endotélio lesionado. Por que isso é importante? Por que eu estou destacando? Eu já sabia, isso é óbvio, né? Sim, isso é óbvio. Mas vamos pensar nas intercorrências clínicas, né? As plaquetas, elas estão disponíveis no seu sangue, ficam nadando no seu sangue o tempo inteiro. A partir do momento que existe uma lesão tecidual, cortou a veia, cortou o vaso, qualquer que seja, elas são atraídas justamente pelos mediadores químicos liberados pelo dano tecidual, elas são atraídas àquele local do endotélio lesionado e elas grudam no endotélio lesionado e tampam aquele buraco para o sangue parar de vazar. Essa é a função delas. Sim, ótimo, professora, já imaginei. Aqui está o esqueminha de como elas atuam. O vaso foi seccionado, aqui as plaquetas começam a se aglutinar na parede do vaso, aqui no 3 aparece um coágulo de fibrina, começa a formar, aqui no 4 o coágulo de fibrina está completamente formado, vocês percebem que o sangue não extravasa mais, e no 5 ocorre a retração do coágulo, o coágulo entra um pouquinho para diminuir a abertura do calibre do vaso. Tá bom, a gente já entendeu. Onde que isso é importante em termos clínicos que não sejam a lesão tecidual? Quando a gente vai falar de coagulação, nossa, outra coisa de condições tromboembólicas, que são a coagulação do sangue sem lesão. Isso é importante, tá? Quando tem lesão tecidual, é normal. Se você cortou seu dedo picando o alimento na hora do almoço, e ali houve aglutinação plaquetária e formação de coágulo, ótimo, seu corpo está funcionando perfeitamente bem. O problema é quando há coagulação de sangue dentro do vaso sem que haja lesão tecidual. O que isso vai fazer? O coágulo é formado por fibrina, ele é denso, ele é duro, ele é resistente. E ele tem capacidade de impedir fluxo sanguíneo. Se esse coágulo anormal se desenvolveu dentro do vaso e está parado dentro do vaso, ele é um trombo. E a gente vai chamar isso de trombose. Então, formou um coágulo anormal, porque não partiu de uma lesão, e esse coágulo está parado lá dentro do vaso, entupindo aquele vaso. É um trombo, é uma trombose. Agora, problema maior vai acontecer se esse trombo se despregar desse vaso e resolver circular pelo sangue. Aí eu terei um êmbolo. Qual que é o problema do êmbolo? As embolias. Por quê? Do nada, resolve formar um coágulo anormal. Temos duas causas, e aqui é muito importante vocês prestarem atenção.
Primeira causa de formação anormal de coágulo, superfície endotelial, ou seja, superfície interna do vaso áspera. Onde que acontece isso? Nos casos de arteriosclerose, infecção ou trauma. Vamos falar de arteriosclerose. O que é arteriosclerose? A Lucilene, desculpa interromper, fez uma pergunta, que é, então, quem tem aumento de plaquetas tem mais risco de trombose? Sim, com certeza. E é exatamente por isso, Lucilene, que pacientes idosos, tá? Que têm essas condições que eu estou mostrando, que são condições de lentidão de fluxo sanguíneo, ou pacientes que têm maior produção plaquetária, por algum motivo tem aumento de número de plaquetas, geralmente os médicos já prescrevem anticoagulante para esses pacientes tomarem de forma contínua. Porque exatamente o que a Thalita colocou aí, né? Porque esses anticoagulantes, que um dos exemplos é o AS, o Varfarin, esses anticoagulantes, eles fazem exatamente o papel de evitar a formação de coágulos indesejáveis. E aí, por exemplo, eu acho que eu respondi sua pergunta, e aí eu vou usar sua pergunta para continuar, tá? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu estou mostrando as causas de formação de trombos e de coágulos anormais. A primeira é a superfície interna do vaso áspera. Então, aqui, imagine que isso aqui é um vaso sanguíneo, né? O que é a aterosclerose? É o acúmulo de placas de ateroma, que geralmente são placas de gordura, na parede interna do vaso, tá? Então, ó, tá acumulando aqui, isso acontece ao longo da vida, tá acumulando aqui as plaquinhas. O que vai acontecer? Pode acontecer de obstruir em algum momento. Mas ainda que não obstrua, só o fato de ter essas placas aqui já tornam a superfície interna do meu vaso áspera. E qualquer parte do vaso que esteja áspera, a sua plaqueta vai entender que é uma lesão, ela vai sair correndo e vai grudar ali. Então, nesse caso, as placas de ateroma, por que eu estou batendo na placa de ateroma? Porque 80% dos idosos, principalmente que tem condição de obesidade associada, tem placa de ateroma. Principalmente os que têm sedentarismo associado, tem placa de ateroma. E a gente fala dos idosos porque eu costumo falar para os meus alunos aqui, que foram anos comendo batata frita, né? A placa de ateroma não é um negócio que aparece do dia para a noite, você cultiva ela, né? Você cria ela, você vai cuidando dela ao longo da vida. São anos comendo batata frita, comendo torresmo, frango a passarinho, né? Essas coisas que todo mundo ama, mas que fazem a formação dessas plaquinhas aqui. E aí, quando a gente tem um indivíduo da terceira idade, ou até de meia idade, 40, 50 anos, que apresenta quadro de obesidade e sedentarismo, você pode ter certeza que ele tem placa de ateroma. Esse indivíduo é um indivíduo de risco para quê? Trombos e êmbolos. Porque certamente as plaquetas dele estão circulando por ali e em algum momento elas podem entender que essa superfície do vaso é uma lesão e vão grudar ali e vão desenvolver um trombo aí nessa região. Tudo bem? Então, a nossa primeira preocupação é por isso que boa parte dos idosos faz uso de remédios anticoagulantes. E esses idosos, ou esses pacientes, eu falo idoso pelo costume, mas nem sempre são idosos. Esses pacientes que fazem uso de anticoagulante, muitas vezes sem receita médica, eu tomo um remedinho e tal, ele não vai te falar, né? Faz uso de algum remédio, ele não vai falar que toma anticoagulante, ele vai te falar que toma remédio para afinar o sangue. Toma algum remédio, senhor? Eu tomo um remedinho só para afinar o sangue, uma besteirinha. Tem até uns anos, né, Felipe? Eu tomo um remedinho para afinar o sangue. Então, quando ele te falar isso, fique atento. Esse paciente, ele tem uma condição de sangramento excessivo se ele for submetido a qualquer procedimento cirúrgico, porque ele toma um anticoagulante, né? Da mesma forma, se for com prescrição médica, esse anticoagulante não pode ser suspenso, porque a suspensão sem
a orientação médica, ser uma avaliação médica desse anticoagulante, pode ocasionar o que nesse paciente? Um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. Porque você suspendeu, seu fulano, pode parar de tomar esse remedinho, que não precisa afinar o sangue, não. Você suspendeu, ele vai ficar 1 semana, 2 sem o remédio, você pode esperar. Tomara que não aconteça, mas acontece. As plaquetas dele vão aglutinar, vai formar um coágulo, pode formar um trombo, ele pode ter uma trombose, ele pode ter uma tromboembolia, ele pode ter um acidente vascular encefálico por isquemia, porque o trombo desprendeu e foi lá para cima, ou ele pode ter um infarto agudo do miocárdio, certo? Então, muito cuidado com esses pacientes. E um outro motivo de formação de trombo e êmbolo é este: lentidão do fluxo sanguíneo, tá? O que causa a lentidão do fluxo sanguíneo? Sangue muito viscoso, mostrei para vocês na policitemia, mas principalmente sedentarismo e muito tempo com o membro inferior para baixo, né? Que é o caso de quem trabalha muito sentado o dia inteiro ou em pé o dia inteiro, prejudica o retorno venoso e você lentifica o fluxo sanguíneo. Então, esse paciente ele pode desenvolver trombose, principalmente no membro inferior. E o que é a trombose venosa profunda tão famosa? Nada mais é do que a formação de um coágulo em uma veia profunda, especialmente em membro inferior, com possível deslocamento desse coágulo para pulmões, com obstrução arterial, que é a embolia, uma condição potencialmente fatal, certo? Então, muito cuidado e muita atenção com pacientes que você perceba que tem a lentidão de fluxo sanguíneo, que são pacientes que podem ter aterosclerose, etc. Tá? A aterosclerose e a aterosclerose são a mesma doença? São, Walter, a mesma doença. Tem autores que chamam de aterosclerose ou arteriosclerose. A diferença é o seguinte: aterosclerose fala sobre as placas de ateroma, tá? Então, por isso, atero. E a arteriosclerose fala sobre a esclerose da artéria, né? Que é uma má formação da parede da artéria. Mas são a mesma coisa, tá? Mais alguma coisa? Eu encerro a minha apresentação por aqui. Foi muita coisa, eu sei. Eu também estou exausta. Falei muito. Mas acho que foi proveitoso, consegui falar o que eu queria falar para vocês, tá? Estou à disposição aí para a participação de vocês. Vamos ver. O pessoal já está agradecendo aí. Acho que desde sábado, teve aula sábado antes. Conversei com eles no sábado para fazer um trabalho, e hoje também a aula de manhã foi bem pesada. Acho que tá todo mundo de cabelo em pé, pensando, pelo amor de Deus, é muita coisa, mas eu acho que faz parte, é bom, né? Eu fico aqui, caramba, nem lembrava disso, eu fico me lembrando, eu falei, gente, eu preciso estudar a vida inteira mesmo, porque, meu pai do céu, é muita coisa para lembrar. É muita coisa, muita coisa. E uma coisa puxa a outra, né? Às vezes, por exemplo, tem coisa que eu falei hoje que eu não ia falar, mas não tem como, uma coisa puxa a outra, porque fisiologia está tudo conectado, então... Sim. E nós vamos te chamar outras vezes, porque vai ter outras, mais para frente, assim, outras disciplinas que vão ser, por exemplo, você falou de obesidade, a gente vai falar uma disciplina só sobre obesidade, e aí a gente vai conseguir voltar nesses assuntos, né? Aprofundar algumas coisinhas que não foi falado e tal, mas está sendo bem bacana. Muito obrigada pela disponibilidade. Que bom. De verdade. Que bom, muito feliz.